Falamos da primeira semente que caiu à beira do caminho e veio as aves dos céus e roubou a palavra. E nós falamos ali que só se rouba a palavra porque o nosso eu impede da palavra se aprofundar. Então, o primeiro solo é o eu, a vida própria, a vida pessoal. É colocar você na frente de tudo. Hoje está em alta dizer, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que ver o que é melhor para você. No mundo está perfeito essa história. No reino de Deus, você não está em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar, Jesus. E quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se torna o centro da sua própria vida, e o centro das suas atenções, e o centro da sua prosperidade, e o centro da sua felicidade, a palavra não entra em você, é impossível. O eu atrapalha você de ouvir a palavra e aceitar a palavra e crer na palavra. Agora nós vamos falar da segunda semente hoje. Está nos 3 evangelhos, em Mateus que nós lemos, em Marcos e em Lucas. E diz assim, nós lemos, outra parte caiu em pedregais, em solo rochoso. Em Marcos também diz assim, outra caiu sobre pedregais. Lucas também, outra caiu sobre pedras. Se a primeira semente caiu à beira do caminho, a segunda aqui, dessa parábola que Jesus classificou como a mais importante de todas, a segunda caiu sobre as pedras. Veja que Jesus está dizendo de uma dureza no coração, pedras, o solo é o coração, e um coração que tem muitas pedras, a semente caiu sobre pedras, a semente não conseguiu cair num solo bom, ainda que ela caiu num solo, mas não é um solo bom, porque é cheio de pedras. Então Jesus está falando aqui de uma dureza no coração, pessoas duras de coração. Bom, se o eu impede da semente nem entrar no solo, o eu, ela é colocada, a semente não consegue nem entrar no coração. A pior coração que existe é o coração cheio de si mesmo. Agora o segundo aqui, pior, porque Jesus vem do pior para o menos pior. Esse aqui é um pouco menos pior, porque a semente ainda cai na terra, mas tem muita pedra. Então nós vamos entender aqui o que são essas pedras, ou seja, o que atrapalha a gente de viver a palavra, de viver o chamado, de viver o reino, de viver a prosperidade, de viver a salvação. Maravilhoso hoje você estar na igreja, porque hoje é mais uma oportunidade que você tem para saber se você é salvo ou não, para saber se a tua salvação está mesmo em dia, se você é uma pessoa salva. Maravilhoso você estar aqui hoje, porque Deus tem a oportunidade de ministrar o teu coração para a salvação também. Veja que essa dureza de coração, eu anotei aqui, são ideias formadas que impedem a ação da palavra de Deus. Então, a gente tem conceitos de como se achegar a Deus. Esses conceitos, essas ideias, se tornam pedras quando a verdadeira palavra de Deus vem. Porque quando a verdadeira palavra de Deus, que é o Evangelho, vem, já existe em nós conceitos formados, ideias formadas de como nos achegar a Deus, de como nos relacionar a Deus. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso centenas de vezes, glória a Deus, não ouço mais tanto, mas as pessoas diziam assim muito para mim antigamente: eu sirvo a Deus com o meu coração, a melhor maneira que eu posso servir a Deus, eu faço isso, eu dou a minha oferta do coração, eu faço do coração para Deus. Graças a Deus, eu não estou mais ouvindo essas mentiras, graças a Deus.
porque são as ideias, os conceitos que nós formamos de como fazer o culto, de como interpretar a palavra, de como viver a vida cristã. Aí nós chegamos ao ponto de dizer: Deus conhece o meu coração. Esse é o problema. Os problemas estão nas pedras que existem nas nossas ideias. São pedras. Jesus falou para Pedro: você me serve de pedra de tropeço. O que Pedro estava falando? Estava falando uma ideia para Jesus. Qual ideia que Jesus falava, que Pedro falava para Jesus? Olha, Jesus, não morra na cruz, tenha compaixão de ti mesmo, você é o Messias, Messias não morre em cruz, Messias governa. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Aquela palavra, aquele entendimento de Pedro, era uma pedra que atrapalhava Cristo de cumprir a missão dele. Todas as ideias da nossa própria cabeça, por mais aparentemente brilhante que seja, porque Pedro está falando uma coisa tão boa para Jesus: Jesus, você não vai morrer, você é o cara. Tinha bondade naquilo, ele estava protegendo Jesus, e era uma pedra que Satanás tinha colocado na cabeça de Pedro, e Pedro estava colocando na frente de Jesus. As pedras que estão no nosso coração, Satanás tem participação nelas. Bom, que então essas pedras são essas ideias, esses conceitos, esses fundamentos que a gente tem em relação a Deus e a sua palavra. Bom, tudo que nós aprendemos, irmãos, a respeito de como nos achegar a Deus, são pedras que nos atrapalham de chegar a Deus. Nós temos que reconfigurar nossa mente, porque se nós não reconfigurarmos a nossa mente, nós mesmos vamos ter pedras que atrapalham o próprio Deus de agir em nós. Bom, eu penso assim, pastor, eu sinto assim, pastor. O que nós pensamos, o que nós sentimos, no que se refere ao reino de Deus, são pedras que atrapalham a palavra de Deus de dar fruto na nossa vida. Ou seja, até nossa bondade atrapalha a gente de nos achegar a Deus. Bom, então essas pedras são esses conceitos que eu formei em relação a como ver a palavra de Deus. Veja que antigamente a gente fazia muitas vigílias. Olha como as pessoas criam conceitos errados. E muitas pessoas chegavam em mim e diziam assim: pastor, é diferente orar lá na vigília e orar aqui na igreja. Parece que lá na vigília é mais forte do que quando a gente ora na igreja. Veja, e daí tinha pessoas que preferiam orar na vigília, faltar do culto, por exemplo, para ir na vigília, porque eles acreditavam que se orasse no meio do mato, a oração tinha mais poder, e passaram a viver assim. E isso é uma pedra de tropeço, porque não existe lugar sagrado, existe pessoas sagradas, porque o Espírito de Deus está em nós. Não existe objetos sagrados, nós somos o Santo dos Santos de Deus, porque Deus mora em nós. Onde você está é o Santo dos Santos. Se você estiver no seu quarto, ali é o Santo dos Santos. Nesse momento essa igreja é o Santo dos Santos, porque nós estamos reunidos aqui. Você estiver na rua orando em línguas, ali se tornou o Santo dos Santos. Não tem lugar sagrado, não tem objeto sagrado, não tem óleo sagrado, não tem óleo de Israel, não tem óleo de Jericó. Não existe essas coisas. O Espírito que está em nós, Ele que nos santifica e que dá poder para nós. Veja então que essas pedras está falando da religião. A primeira semente está falando do eu, a vida do eu. Agora a segunda semente está falando da religiosidade das pessoas. Nós temos falado muito a respeito da religião.
A religião, ela está baseada no mérito. Você faz, se você merece, você recebe. Se você merecer, você tem. Essa ideia de eu vou merecer de Deus é pedra no nosso coração. E quando a verdadeira palavra de Deus vem, ela não se aprofunda, porque existe esse conceito na nossa cabeça de que nós precisamos fazer as coisas e merecê-las para Deus nos dar. Isso é uma blasfêmia, irmãos, contra o Evangelho. Não somos nós que temos que fazer, Jesus que fez, e nós andamos naquilo que Ele fez. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você não anda? Então a religião é a forma, a maneira que as pessoas criam para se achegar a Deus. Ou seja, nós precisamos tirar essa peste da nossa cabeça, chamada religiosidade. Tudo que você estiver fazendo que é decorado, tudo que você estiver fazendo que você acha assim, se eu fizer desse jeito, eu vou atrair Deus, são pedras que estão no teu coração. Tudo que você estiver fazendo, na sua cabeça, você coloca, isso vai atrair Deus, é uma pedra na tua vida. Nada que nós fazemos atrai Deus, é Ele que vem, é Deus que vem até nós. Nós não fazemos para Deus vir, foi Deus que fez. E eu quero dizer para você que Deus não vai vir, porque Ele já veio, já está aqui em nós. A religião, portanto, é os degraus que eu tenho que galgar, eu tenho que ficar subindo degraus e degraus para me achegar até Deus. Então eu tenho que orar, porque se eu não orar, Deus não vai me responder. Eu tenho que ler, porque se eu não ler, eu fico fraco, o diabo me pega. Veja que a religião é isso, tudo é feito pelo medo, e eu preciso fazer para me manter em Deus. Se eu não fizer, eu não me mantenho. Isso se tornam pedras que Jesus está ensinando aqui, porque se tornam obras de justiça nossa. E toda obra de justiça que nós praticamos são obras de justiça que não vai chegar a lugar algum, a não ser criar mais empecilhos para a gente entender o Evangelho. Então, meus irmãos, a religião está baseada no seguinte: você não pode, a religião diz assim, você não pode, a palavra da religião é, você não pode. Então você tem um pecado, e você vem para a igreja, e eu faço uma pregação religiosa aqui, e você sai daqui assim, eu não posso mais fazer isso, não posso mais. Poxa, eu contava uma mentira de vez em quando, mas aí o pastor falou que se eu contar uma mentira, eu vou para o inferno, porque está lá em Apocalipse 21:8, vai ficar de fora os mentirosos. E aí eu prego assim, se você mentir, você vai para o inferno. Aí você sai daqui assim, de hoje em diante eu não posso mais mentir, porque o lugar dos mentirosos é o inferno. Não posso mais mentir. Então é o não pode. E também está baseado no você deve fazer. Você deve fazer. É o não posso e o você deve. Porque se você não fizer, a maldição vem na sua vida. Então eu crio várias coisas assim malucas, que eu já vi até pessoas criando. Olha, Deus está me falando aqui agora, que se você não chegar na tua casa depois do culto, e você não pegar uma garrafa de 2 litros de água, subir ao céu e dizer, Pai, eu consagro essa água, e jogar na tua casa, olha, eu quero dizer que os demônios vão continuar lá na sua casa. Você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, os demônios vão sair de lá. Ou seja, a garrafa d'água tem mais poder do que o nome de Jesus. Se tiver um demônio na tua casa, irmão, é só você falar assim, ó,
em nome de Jesus, sai. Vira as costas e vai embora, irmão, porque o poder não está em você, o poder está no nome de Jesus. Nem na altura da tua voz, você pode falar assim, muito calmo: demônio, em nome de Jesus, saia. Se você é explosivo igual eu, você pode falar: diabo, em nome de Jesus, saia. Mas não importa o tom da tua voz, porque o poder também não está nas tuas cordas vocais, na altura que você fala, o poder está no nome que foi dado para você. Então é isso a religião, ela é baseada assim, no medo. Você tem medo de ir para o inferno, porque você sabe que existe o inferno. A gente sabe que o inferno existe. Jesus ensinou do inferno, os apóstolos ensinaram do inferno. A gente sabe que tem 3 infernos. Tem um inferno que é o lugar onde os demônios estão acima da nossa cabeça. Existe o Hades, que é o lugar dos mortos. E existe o lago de enxofre e fogo, preparado para o diabo e seus anjos, que é um inferno eterno. A gente sabe que tem um inferno, a gente sabe que vai ter pessoas nesse inferno. A gente sabe que vai ter pessoas que são supostamente cristãs nesse inferno. E daí, irmãos, a religião coloca medo em nós do inferno. Você tem medo de ir para o inferno, tem medo de queimar. Se você morrer, você não tem segurança. A religião não te dá segurança. Você vai chegando perto da morte, você vai ficando com medo. Você vai falar assim: mas será que eu sou salvo? E se eu morrer e de repente, na hora que eu abro o olho, eu estou do lado de lá e o capeta está olhando para mim? A religião te põe um medo de você ir para o inferno. E aí você serve a Jesus, não porque você ama Jesus, você serve a Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Martinho Lutero tinha ódio de Deus, ódio de Jesus. Martinho Lutero, que é o pai da reforma, ele odiava Jesus, porque ele tentava viver a lei, e ele não conseguia, e ele pensava assim: eu não fiz certo, eu vou para o inferno. Deus, eu te odeio, mas ao mesmo tempo que eu te odeio, eu preciso do Senhor. Martinho Lutero tinha na cabeça dele assim, que Deus queria levar as pessoas para o inferno, porque Deus deu uma palavra para as pessoas viver que elas não conseguem. Ninguém aqui consegue viver a palavra, ninguém aqui consegue viver completamente a palavra, todos nós erramos. E Martinho Lutero tinha essa raiva de Deus, pensava: poxa, Deus deu uma coisa tão dura para todo mundo, as pessoas erram, e Ele vai levar as pessoas para o inferno. E ao mesmo tempo que ele xingava Deus, dizia: Deus, eu te odeio. Ele dizia: mas Deus, eu preciso do Senhor, porque só o Senhor é o escape de eu não ir para esse lugar. Veja que a religião é isso aí, é desse jeitinho. Você tem medo do diabo, não é que você tem autoridade sobre o diabo, você tem medo do diabo, porque você pensa assim: eu não sei se eu estou tão certo, se o demônio vir. Por que que tem cristão que, se manifestar um demônio perto deles, eles vão chamar o pastor, eles não vão nem chegar perto? Porque eles têm medo do diabo. Por que que eles têm medo do diabo? Porque eles não sabem se eles estão andando certo. Dá medo do diabo, dá medo do escuro, dá medo do demônio aparecer para a gente. E daí a religião fala assim: você precisa estar bem sagrado, bem consagrado mesmo. Se você não tiver consagrado, o demônio vai pegar você. Se você não vir no culto de quarta, sexta e domingo, você vai ver, o diabo vai pegar você. E daí as pessoas vêm para o culto, elas nem sabem o que é culto, elas vêm para o culto porque elas têm medo do diabo pegar elas. Aí elas vêm aqui para dizer assim: nossa, agora eu estou protegido até quarta-feira. E aí depois elas vêm na quarta, se elas faltar na quarta, elas ficam com medo. Meu Deus, eu preciso ir na igreja porque o diabo está por aí, o mundo está perdido. Ninguém vem, quem está vivendo a religião não cultua a Deus, eles nem sabem o que é culto. Bom, ela é regida pelo medo, ela está baseada nisso. Se você tem medo, irmão, eu não vou pecar porque se eu pecar vai ter a consequência. Não é que você não vai pecar porque você ama Jesus, não,
Você não pensa assim, você pensa assim: se eu pecar, o que acontece? Vou pagar uma consequência, mas vou ter problema, porque eu vou plantar um pecado, eu vou colher o pecado. Não, então eu vou lutar para não pecar, porque eu não quero pagar a consequência. A pessoa tem medo do que está vindo pela frente, então ela tenta se manter o mais reto possível no caminho, porque ela tem medo do que pode vir por causa do pecado dela. Tem gente que peca e diz assim: ah, tá vendo, agora já foi, ó, pequei, ó, nossa, agora vou ter que aguentar, luta, poxa vida, véio, vai vir luta agora. Se eu andando certinho já estava difícil, nossa, eu cometi o pecado, ixi, agora o diabo vai entrar, Deus vai permitir, ixi, agora Deus vai deixar o diabo vir, eu vou ter problemas, meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu vou para a campanha, eu vou pedir oração agora, eu vou subir o monte, eu vou fazer o jejum. Religiosidade, pedras que nos impede de entender o que Jesus é de verdade. Isso que é as pedras. A palavra não tem profundidade, porque esse tipo de ideia está tão impregnado na mente das pessoas. O medo, a escravidão, o diabo, o inferno, o pecado, é inferno, você vai para o inferno, você vai assim, você vai assado. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é Jesus em nós, esperança de glória. Olha só, já que está baseada a religião no pode, não pode, no medo, em consequência, no inferno, no pecado, o evangelho, sabe no que o Espírito de Deus que está em nós, ele está baseado em nós? Deus trabalha assim com a gente, ó. Se você for religioso, você vai sair daqui falando assim: eu não posso mais mentir, senão eu vou para o inferno. Mas se você recebe o Espírito de Deus em você, você vai dizer assim: eu não quero mais mentir, eu não quero mais, eu não quero mais, não é mais da minha natureza mentir. Não é que você não pode porque você pode ir para o inferno, você não quer mais porque você recebeu o céu. E quando alguém recebe o céu, ele não quer mais a mentira, não quer mais o pecado. Não é que você não pode, é que você não quer mais. O evangelho, ele coloca a vida de Deus em nós, e a gente passa a querer o que Deus quer, e não querer o que Deus não quer. Você não quer mais viver como você vivia. Você não está nem aí com o diabo, você quer agradar a Deus. Você quer viver a vida que foi dada para você. Você foi salvo na cruz. Você soube o quão pecador você era. Você viu o quão pecador você era. Você viu o quão você necessitava de um Salvador e você foi salvo. E agora, como um salvo, você não quer mais viver como você vivia antes. Não é que você tem medo da consequência do erro, é que você ama Jesus agora. Você não quer mais desagradar Jesus, você quer viver com Jesus, você amou Jesus, você quer fazer porque você ama Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem medo de ir para o inferno. Se você tiver algum medo, você tem o medo que Jesus teve, de perder Jesus, de desagradar Jesus, de entristecer Jesus. Olha a religião como ela bagunçou tudo. Tem gente louca dizendo assim: se Deus não me fizer o que eu pedi, eu não vou mais na igreja. Olha como que a religião é doida, ela faz com que Deus se torne escravo delas. Mas a graça diz assim: eu quero agradar a Jesus. Veja, essas pedras são pedras que nós precisamos tirar, senão a gente não entende o amor, senão você não entende o culto, senão você não entende a vida cristã, você não entende o que Jesus fez por você. Veja, irmão, que o evangelho não está baseado então no medo, está baseado no amor. O evangelho não está baseado no pecado, está baseado na vida, a vida que você recebeu.
Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é novo. Aleluias. Se você tem medo de ir para o inferno, talvez isso prove que você nem nasceu de Deus ainda. Porque nenhum cristão verdadeiro fica pensando no inferno. A gente pensa no céu. Nenhum cristão verdadeiro fica pensando no pecado. Não, você não tem mente para o pecado, você pensa nas coisas do reino. Não é a nossa vida ficar assim, meu Deus, eu vou pecar, eu não posso olhar para a direita, eu não posso olhar para a esquerda, veja, eu não posso, não. Nossa vida não é essa, irmão. Nós não fomos chamados para viver aprisionados, oprimidos. Nós temos vida de Deus dentro de nós, para viver vida. Aí Jesus está dizendo aqui que caiu nessas pedras. Veja como que é o oposto. Não havia terra. Caiu em pedras, e Jesus disse aqui no texto que não havia terra bastante. Tanta pedra, que faltou terra. É tanta religião, é tanta ideia louca, é tanta gente querendo agradar a Deus do jeito que a própria pessoa quer, da própria cabeça. É tanta gente que vem de outra religião e quer colocar as coisas da outra religião no cristianismo. É tanta mistura, é tanta pedra que é colocada. Jesus veio e tirou a lei, aí vem os pregadores e colocam a lei. Jesus veio e tirou a meritocracia, aí vem as pessoas pregar e colocam o mérito. É tanta pedra que não tem mais coração. É por isso que a gente vê em igrejas religiosas que não existe o amor. Se alguém cometeu um erro numa igreja muito religiosa, esse alguém nem tem perdão. Porque a religião é isso, é olho por olho e dente por dente, é mérito. Você fez, você merece. Você não fez, então você não merece. E daí existe aquele sistema de colocar as pessoas de banco. Porque aí vem os fariseus, que eles falam, eles são santos. Nenhum de nós aqui, irmão, está isento de erros. Mas aí vem os santos, os fariseus, os separados, e começa a classificar. Hoje é dia de ceia, e a gente que decide quem é apto a tomar a ceia. Aí a gente acha que quem prostituiu aqui no nosso meio, se tem uma pessoa que prostituiu aqui, esse que prostituiu não tem direito a tomar a ceia. Mas o fofoqueiro que fofocou o mês inteiro, a gente diz, não, esse aí não tem nada a ver, esse aí pode tomar a ceia, porque fofoca não é um pecado tão grande. Aí o invejoso está invejando todo mundo, está fazendo mal para todo mundo, está falando mal de todo mundo, está desejando que os outros caiam, pode tomar a ceia. Mas aí um pecado que alguém praticou aparente, que todo mundo sabe, esse aí não pode. Uau, não tem amor nisso. Tem justiça humana, pedra, é mérito. Parece empresa. Empresa é assim. A gente pega os melhores e a gente coloca os melhores nos melhores lugares nas empresas, porque são os melhores. Você promove alguém numa empresa por mérito, você sobe de cargo porque você tem mérito, e aí os que não têm tanta capacitação vão ficando para trás ou são mandados embora. O mundo é assim. Agora o reino de Deus não parte desse princípio. O reino de Deus, o maior tem que ser o menor. O que quer aparecer tem que sumir. O que quer prosperar não tem que ajuntar, tem que dar. Uau, meu Deus do céu. E daí a gente começa a dizer, a igreja é lugar de gente santa. Não, irmão, é mentira isso. Todos nós estamos aqui porque nós precisamos de um santo. Um santo, é Ele que é santo. Nós não estamos aqui porque nós somos santos, nós estamos aqui justamente porque nós reconhecemos que nós não somos, e que nós precisamos dEle.
e que todos que entrar por aquela porta, eles têm que ser vistos como pessoas que precisam do mesmo Deus que nós temos. E o nosso abraço ao irmão mais santo dessa igreja deve ser o mesmo abraço à pessoa mais pecadora dessa igreja. Nós não podemos ter essas pedras da religião. Nós não podemos, em nome da religião, mandar os outros para o inferno. Você vai para o céu, você não. Você pode tomar a ceia, você não. Mas quem falou que a gente pode fazer isso, irmão? São pedras que a gente colocou mérito, e é de acordo com a cabeça do líder, ele que decide. Não, esse pecado aqui pode fazer, esse pecado aqui da hora, esse pecado aqui não, esse daqui não é da hora não, esse aqui é feio, mas esse daqui até que passa. A gente faz a balança e vê qual que é o pecado menos. Tudo é pecado, irmão. O pensamento que você alimentou é pecado. Se a gente for olhar por pecado, ninguém vai tomar a ceia hoje. Se você fizer o balanço do seu mês, e você vê o tanto de culto que você faltou porque você quis faltar por sem vergonhice, por preguiça, porque você preferiu estar em outro lugar do que na casa de Deus. Se você for pensar por esse lado, você não pode tomar. E a religião é isso, é falar para você quem você é, mas a graça é mostrar quem Jesus é em nós. Aleluias. Eu não sei como tem gente que prefere a religião. Eu não sei como que tem gente que prefere viver debaixo de voto, de sacrifício, não sabe se está agradando a Deus ou se não está. A gente pega essas pessoas que vivem desse jeito, são as pessoas mais doentes que existem, as pessoas mais pobres que existem. Olha, você pega a irmãzinha da oração. Era para a irmãzinha da oração que ora 5 horas por dia ser uma mulher diferente em tudo. É a que mais precisa de ajuda financeira, é a que mais está doente no corpo, porque está baseando a sua vida no que faz, não baseia no que Jesus é. Você não pode basear o que você é naquilo que você fez. Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa santidade. Jesus, irmão, é Jesus, não é você, não sou eu, senão se torna pedra que a palavra não entra. É conflitante, as pessoas não conseguem entender, barra o coração, endurece o coração. Quando elas ouvem, elas já pensam assim: ah, mas e o pecado? Ah, mas e o pecado? Olha só, está ali a pedra dizendo: não, a gente tem que ficar prestando atenção no pecado, não, a gente tem que ficar prestando atenção no quem errou, a gente tem que ver quem pecou, a gente tem que ficar sendo juiz dos outros, a gente tem que ficar falando mal das pessoas, a gente tem que ficar rotando santidade, a gente tem que vestir diferente, para mostrar que nós somos diferentes. Nós temos que ter uma aparência externa, que os outros possam ver que nós somos crentes. Pelo amor de Deus, meu irmão, como que pode? A pedra está aí, e não consegue entender o que é a vida do reino dentro de nós. Não tem mais nem coração, só tem religião. Veja que está dizendo aqui que não havia terra, não havia espaço suficiente para a semente frutificar. A religião ocupa o espaço que deveria ser só da semente. A palavra vem de Jesus, e por que tem um conflito assim que diz: meu Deus, não dá para aceitar isso? Quer dizer que eu tenho que louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez? É isso, Ele já fez, Ele não vai fazer. Ele já fez, e eu tenho que viver em gratidão, em louvor a Deus. Quer dizer que eu não posso mais fazer oração de murmuração: meu Deus, o que está acontecendo comigo, quanta luta, quanto problema, tem alguém está fazendo macumbaria para mim, alguém está fazendo feitiçaria para mim, não é possível, Senhor. Quer dizer que eu não posso mais fazer essa oração? É isso mesmo, quer dizer que você não deve mais fazer essa oração, quer dizer que você deve fazer a oração que a Bíblia diz para você fazer: obrigado, Senhor, porque eu já sou cheio de bênçãos.
Como que você pode querer a religião que centraliza em você e você se torna uma pedra, nem coração você tem? É por isso que as pessoas descem ali o semáforo e aí elas vão ali ver as pessoas trabalhando lá. Vagabundo vai trabalhar, porque elas são tão superiores. São crentes que fazem isso, são tão espirituais que elas não dão esmola para ninguém, porque elas já julgam, vai usar droga, vai fazer isso. É falta de Deus isso, é falta da palavra. Uma pessoa vazia da palavra falando que a outra não tem, porque a religião é o falso Espírito Santo dentro de nós, é um espírito maligno dentro de nós, é um espírito que petrifica nosso coração. A gente vê as pessoas sofrendo e a gente fala assim, é o pecado, tem que pagar mesmo, tem que pagar, está assim porque merece. O religioso é aquele que alguém fala mal dele e ele diz, ah é? Mexeu com o ungido de Deus, você vai ver agora, vou jogar um feitiço gospel em você, oh meu Deus poderoso, mexeu comigo. Não, quanta gente já chegou em mim, irmão, pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Mas como assim? Sabe, né? Inveja, tem inveja de mim e falou mal. Então, mas o que você quer? Vamos orar para essa pessoa cair. Uai, você está no terreiro errado, irmão. Aqui não é nem terreiro, porque no terreiro que a gente faz isso. Pastor, estou gostando do Joãozinho, ora para ele gostar de mim. É macumba? É fazer o Joãozinho gostar de você, ele não tem um coração em você, você é feio, mas você quer um feitiço gospel, você quer que faz uma oração à mandiga, e uma pomba céu vai lá, e faz, agora eu estou gostando. Gente, tem gente que está achando que a igreja é macumba, porque a religião fez isso na nossa cabeça. Ai de quem tocar no ungido. Rapaz, Paulo falava assim, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, aqui eu levei pedrada em tal lugar, aqui foi a pedrada de tal lugar, e era Paulo, gente. Quem somos nós diante de Paulo, se a gente for olhar no humano? Mas sabe como deveria ser nossa procedência se alguém está perseguindo a gente lá no emprego? Não é pedir para cair, é abençoar essa pessoa, porque isso é graça, é favor. Você recebeu favor que você não merece, você dá favor que os outros não merecem. Aleluias. Mas as pessoas querem ficar nesse sistema de ungido, de especial, que você é ungido, que você é especial, que ninguém pode tocar em você. Flor, ninguém pode tocar em você. Tocar em Jesus e em você não pode, porque você é o ungidaço de Cristo, é a ungidona de Cristo. Não, irmãos, não. As pessoas vão tocar em nós, e nós vamos tocar nelas. Elas podem até tocar em nós com ódio, mas nós temos outra coisa para dar para elas: amor. São essas pedras que, por exemplo, atrapalham a religião. Mas sabe que está escrito aqui no Evangelho, que a semente caiu, tinha pouca terra, a religião estava lá, e logo nasceu, foi muito rápido, nasceu a palavra, nasceu ali no coração, no pouco espaço que tinha. E por que nasce a palavra, mesmo que a pessoa é religiosa, nasce a palavra ali ainda? Porque a pessoa que está na religiosidade, ela ouve aquela palavra e ela fala assim: olha, mais um jeito de eu me achegar a Deus, é mais um jeito esse. Ela não considera o único jeito.
Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, glória a Deus. Mas desse jeito aí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, glória. Aí entra aquilo dentro da pessoa e ela até fala na boca dela: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus por essa maravilha. Mas não é a única mensagem, é mais uma dentre tantas que tem no coração dela, da lei, dos coaches, da autoajuda, da revelação. Aleluias. É só Jesus, irmãos. É só Jesus, meu irmão. Um homem estava à beira da morte, e ele lá na beira da morte, ele pediu ajuda para Deus, e ele voltou, ele recuperou, e ele falou para mim: olha, pastor, lá na beira da morte, eu me lembrei da palavra. E aí eu fiquei feliz, né? Eu falei: olha, o cara lembrou da palavra na beira da morte. Qual palavra que você lembrou? Eu lembrei de um sonho que eu tive. Eu falei: um sonho? Que Deus tinha uma obra na minha vida e essa obra não ia acabar. Eu falei: meu irmão, vou te falar uma coisa que você não vai gostar. Você vai passar por isso tudo de novo. Por quê? Porque isso aí não é palavra. Isso aí não é a palavra. Sonho não é palavra. Se ele tivesse dito assim: me veio a palavra, que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades na cruz. Opa! A palavra estava ali de verdade. Olha a mistura. Tem gente achando que sonho é palavra de Deus. Não, o profeta lá falou para mim que eu vou ser isso. Gente, isso vai morrer, gente. Isso vai acabar. A nossa vida não tem que estar misturada a outras ideias. Jesus é a ideia que deve reger nossa cabeça. Logo nasce a palavra, ou seja, as pessoas ouvem a palavra e a palavra até entra dentro delas, mas não é a única palavra que entra, porque aí elas vão misturar depois. Aí vamos participar da campanha dos 7 dias, vamos fazer tal coisa, vamos. Tudo que fala de Deus, está Deus ali no meio. Todo lugar que fala de Deus, Deus está ali. Não, irmãos. E aí por isso que a palavra tem pouco valor, porque a religião está matando a palavra. Olha só, Jesus disse aqui: porque não tinha terra profunda. É tanta pedra, irmão, que existe às vezes no nosso coração. As pessoas dizem assim: por que eu não entendo a palavra, pastor? Porque é tanta pedra, é tanta religião, é tanto acho. Aí eu acho que não é assim. Não, Jesus fez tudo isso, mas colocou mais, estragou tudo. O evangelho não tem mais, só tem Jesus, é só Ele. Não, eu tenho que amar meu inimigo, mas colocou mais, já não é amor que o reino quer. Eu tenho que perdoar 70 vezes 7, mas colocou mais, já não é perdão. Eu perdoei, mas colocou mais no perdão, deixou de ser perdão. Eu tenho fé, pastor, lógico que eu tenho mais, colocou a mais, um mais aí na fé, já não é mais fé, já é outra coisa. As coisas de Deus não aceita mais. É só o reino, é só Cristo, é só Jesus. Se não é pedra, é muita pedra, pouca terra. Religião ocupa o lugar que é para ser da palavra. E por que, irmãos, não tinha muita terra profunda, e a semente não conseguiu se aprofundar? Porque veja que a semente, ela é jogada pelo alto, a pedra já está embaixo, a pedra está ali, e o semeador vem e joga a semente vem do alto, e tudo que vem do alto para a religião não é aceito. Por isso que a religião mata a palavra,
Porque a religião parte do princípio da gente estar aqui e a gente tem que subir. Nada do alto, nada que vem do alto tem poder na religião. Nada que você já tem, que Deus já te deu, que é teu, que Cristo fez, nada disso tem valor. Por isso a religião ocupou o espaço e disse assim: tudo que vier do alto a gente não vai deixar viver muito tempo com a gente vai matar para a gente continuar nesse sistema que a gente tem. Porque nesse sistema a gente pode fazer tudo que a gente quer. Nesse sistema a gente pode dizer: se você der o dinheiro você vai prosperar, se você não der você vai ser miserável. Nesse sistema a gente pode dizer: se você não vir no culto você vai ser amaldiçoado. Nesse sistema a gente pode dizer assim: se você falar mal do pastor, tem uma maldição na tua vida. Esse sistema é maravilhoso para a gente colocar medo nas pessoas, mas nada que vem do alto a religião aceita, porque tudo que vem do alto transforma a nossa vida. Tudo que vem de Jesus, é Jesus que transforma a nossa vida, irmão. Quanto mais Jesus você tiver, irmão, mais você vai querer estar no culto. Quanto mais Jesus você tiver, mais você vai querer ajudar o próximo. Quanto mais Jesus você tiver, mais oferta você vai dar na igreja. Quanto mais Jesus você tiver, menos você vai querer cometer pecados. Você tem Jesus em você, Cristo vive em você. Veja que, vindo, aqui diz a parábola que veio o sol e secou, queimou, porque não tinha raiz. Em Lucas fala que faltou umidade, faltou água. Olha, a palavra veio, a palavra ficou ali. Ou parece assim, ó, tem gente que é assim. Eu preguei isso hoje. A palavra fica na pessoa até domingo que vem. Aquela palavra morre depois. Acaba, desaparece. Some, a pessoa não tem mais aquela palavra. Ela não consegue viver na palavra. Ela volta a ter a mente dela de novo. Por quê? A religião nunca vai deixar Jesus ser o que Ele tem que ser em nós. A religião sempre vai matar Jesus. Quem matou Jesus? Os escribas, os sacerdotes, os fariseus e os saduceus. A religião matou Jesus. A religião sempre vai matar Jesus. Não tem raiz. Veja, secou, o sol veio, e o sol tinha que fazer bem para a semente, mas o sol não fez bem para a semente. 12 horas de sol ali, tinha tão pouca terra que secou a semente. Não tinha mais a semente, porque o sol, ao invés de fazer bem, fez o mal. Agora olha só, que quando a gente não tem raiz, a palavra não tem raiz em nós, não se aprofundou, vem o sol, que são as lutas e as provações. As lutas e as provações devem fazer bem para nós, começa a fazer mal, começa a fazer com que a palavra vá morrendo dentro de nós. O sol tinha que fazer bem para a semente, porque a semente precisa do sol, mas a religião está ali, a pedra está ali, tem pouca terra, tem pouco coração, não tem raiz, o sol vem, e as lutas e as provações vão tirando as pessoas da palavra, vão tirando as pessoas do reino, porque faltou a terra ali, faltou raiz e faltou água. Oh, glória a Deus, irmãos. Nunca mais nós vamos ser religiosos em nome de Jesus. Nós vamos viver Cristo. Faltou a água, faltou a terra que é o coração, faltou a raiz que é a profundidade, ou seja, faltou o Espírito Santo, faltou um coração que tivesse essas pedras. A palavra não aprofundou, o sol veio e queimou aquilo, destruiu. As lutas e as provações vão tirando as pessoas do foco que elas deveriam estar, porque a palavra não está onde deveria estar, a palavra deveria estar lá no fundo, ela está na superfície, porque lá no fundo tem ideias próprias, tem um jeito teu de agradar a Deus,
o jeito que você acha que tem que ser, o que você aprendeu, e aí, crê por pouco tempo, é temporã, não fica em você, não fica em mim. A gente fala assim que a unção vem, e depois de um tempo a pessoa não tem mais unção, ela está vazia de novo. A pessoa fala, agora pastor, é sério, agora eu vou pegar firme com Deus. Não, agora o senhor vai ver que agora, um mês depois, cadê esse agora? Não tem mais nada, aquela pessoa está de novo vivendo ou no mundão, ou está vivendo de novo naquela inconstância espiritual, uma frieza espiritual. Aí a pessoa é fogo puro um tempão, depois está lá de novo caído. A pessoa está lá, fala, eu quero fazer a obra, eu quero até fazer a obra, e depois já nem está conseguindo vir na igreja, está pensando em desistir. Religião. Eu ouço toda hora lá no YouTube os pastores dizendo, estou desanimado, meu Deus, estou muito cansado, muita luta, muita gente falando mal de mim, na igreja as pessoas se levantando contra mim. Religião, a religião faz isso, religião cansa a gente fica cansado de buscar a Deus, de servir a Deus, porque é muito pesado você querer fazer por merecer, e é muito pesado você querer trabalhar para Deus, como se fosse um funcionário de Deus. É muito pesado, ninguém aguenta. É por isso que quem tem cargo vive saindo do cargo. Por que você pode ver que as pessoas que cargo acabam saindo do cargo? Eu quero desistir, porque não vive o evangelho. Porque quando as pessoas vivem a graça, elas não estão fazendo para Deus, elas estão fazendo com Deus. Elas estão fazendo com. Não tem esse peso. Se alguém falou mal de mim, não tem esse peso de eu ficar, nossa, desanimado, oh meu Deus, eu estou lá e preguei a palavra, as pessoas falaram mal de mim, não tem esse peso, porque eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo com Deus. É com Deus que a gente faz, a gente ora com o Espírito Santo, a gente evangeliza com o Espírito Santo. Na verdade, a gente ora para as pessoas com o Espírito Santo, a gente ensina as pessoas com o Espírito Santo. Não é um salário que Deus dá para você e fala assim, agora vai lá e faz, você é meu funcionário. Não, a gente faz com Ele, Ele está fazendo com a gente, Ele está fazendo comigo aqui, Ele está fazendo com você. Você está aqui no culto, não é você está fazendo para receber, porque se você não fizer, você não recebe. Não, irmão, você já recebeu, e por isso você tem força de estar aqui, por isso você tem força de levantar a tua mão e dar glória a Deus, por isso você tem força de estar cheio do Espírito Santo a todo tempo. Às vezes a tua vida não está tudo alinhada, mas você não precisa disso para viver bem. O Espírito está em você, fazendo você viver bem. Você está vivendo bem porque o Espírito está em você. Glória a Deus. Sabe que nessa noite aqui, nessa ceia, mataram Jesus, a religião matou Jesus. Talvez se Jesus viesse hoje, a própria igreja evangélica ia matar Jesus, porque Jesus ia denunciar tudo isso, tudo esse comércio, essas revelagens. Talvez a gente mesmo ia matar Jesus. Jesus ia amar coisas que a gente ia odiar, ia confrontar a gente a todo tempo, porque muitas vezes, irmão, Jesus está do lado de fora, porque a religião entrou tanto em nome de Deus na nossa vida, que Jesus já nem faz mais parte das nossas ideias. Veja, eu fui numa igreja uma vez, 3 horas de culto, não falou uma vez o nome de Jesus, não falou uma vez o nome de Jesus, falou de Moisés, da Arca da Aliança, do templo de Arão, de Melquisedeque, falou de um monte de personagens, não falou uma vez de Jesus. Jesus não é mais o centro das igrejas, Jesus é o centro da nossa vida, irmão, e acabou. É Ele que brilha. Nessa ceia eu quero convidar você a limpar a tua mente, a tirar, se tiver alguma pedra aí em você, glória a Deus, que ela seja retirada para a palavra aprofundar. Quando vier o sol, ele te fazer bem. Vem a luta, te leva perto de Deus. Eu fico admirado, irmão.
Por que você não está indo na igreja? Pastor, uma luta. Mas peraí, a luta faz a gente vir para o reino, não tira a gente do reino. Eu fico admirado com essas pessoas que falam assim comigo, e elas ainda têm coragem de falar, uma luta. Mas peraí, se você está passando luta, teu lugar é estar cada vez mais no reino, mais no nosso meio, mais em oração. Agora você passa uma luta, você distancia da igreja, distancia da palavra, distancia da oração, distancia de tudo. Peraí, religiosidade está reinando aí. Repreendo religiosidade na nossa vida em nome de Jesus. Que esse espírito religioso saia da nossa igreja, que esse espírito religioso saia da nossa igreja em nome de Jesus, que esse espírito religioso saia das nossas famílias, saia das nossas mentes, que saia de nós esse espírito, para a gente viver Cristo e o seu reino. Aleluias. Levanta a tua mão assim. Glória a Deus. Fala, irmão, eu quero viver Cristo. Fala assim, eu quero viver Cristo e sua palavra, e tudo que não for Cristo e sua palavra seja retirado do meu coração nessa noite. Quando eu tomar a ceia, que todas as pedras que estão na minha alma, no meu coração, venham desaparecer, e toda a palavra de Deus que está na superfície do meu coração se aprofunde, adentre o meu coração, que o Espírito de Deus, que essa água que faz a semente crescer e dar fruto, venha sobre o meu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Você vê o Salmo 119:11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como que você esconde uma palavra no teu coração se ele está cheio de pedra e a palavra não entra porque tem pedra ali? Irmão, se tiver alguma concorrência no teu coração com Deus, é uma pedra. Tire as pedras do teu coração. Sabe, se sair uma pedra de você aqui hoje, esse culto foi o culto mais importante da tua vida. Porque se sai a pedra do teu coração, meu Deus, a palavra vai aprofundar cada vez mais em você. 30, 60, 100. Não, se você parar de viver o eu e a religião, irmão, meu Deus, é isso que a gente precisa entender. O nosso eu, a nossa egolatria e a nossa religiosidade. Tire essas duas coisas de você. O teu eu, ai pastor, me ofenderam, eu estou magoado, irmão. Morre, irmão. Morre para você mesmo. Morre, renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz e siga Jesus. Renuncia a si mesmo, renuncia às tuas vontades, renuncia. Teu eu. Segundo, a religião. Ou se nós tratarmos essas duas coisas, só essas duas, meu Deus do céu, o que a palavra de Deus não vai fazer na nossa vida? O que o teu chamado vai ser desenvolvido? Meu Deus do céu. A gente está achando que o dinheiro não tem nada a ver com isso. Tem. Dureza de coração, Deus não dá dinheiro para quem é duro, para quem tem religião. Como que Deus vai dar dinheiro para quem é religioso? Como Deus vai dar dinheiro para quem ama a si mesmo?
A gente está achando que a nossa saúde não depende disso. Quem é cheio de si mesmo é cheio de doença. Pode ver, dor nas costas. Pode ver, é dor para todo lado, é uma doença nova de 6 em 6 meses, porque está vivendo demais para si mesmo e está gastando demais o próprio corpo, vive demais na carne, é muito eu, é doença. Quem vive muita doença, e muito em doença, está vivendo muito eu, doença à vista. Quem vive na religiosidade, muita opressão, jugo, demônio, pecado, angústia, desânimo espiritual, batalha espiritual. Agora eu pego firme, agora não estou mais firme, agora eu estou, agora eu não estou, agora eu sou, agora eu não sou. Doença emocional. Religiosidade traz depressão. Eu não estou conseguindo fazer o que Deus quer, o diabo está vindo, e olha o jeito que eu estou. Remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Doença, irmão, porque viver pelo eu e pela religião é doença, miséria e opressão. Como que eu vou viver em religião e no eu dentro da igreja? Se a igreja é um sistema social de Cristo, e eu sou cheio do meu eu, se eu não estiver na frente, eu vou dar problema. Se eu for desonrado, eu vou dar problema. Eu não vou entender o reino. Se eu for religioso, eu vou julgar os outros. Como que eu vou conseguir amar sendo cheio de mim mesmo e de religião? Não consigo. Casamentos destruídos por causa do eu. Mulheres cheias de eu, homens cheios de eu, todo mundo cheio do eu, casamento destruído. Casamentos religiosos, baseados no mérito. Ele não faz isso, eu também não faço. Ele não fala que me ama, eu também não falo que amo. Ele está me desprezando, eu desprezo ele. Ele não fez isso para mim, eu não faço isso para ele. Religião no casamento, por isso que não dá certo. Gente, Jesus ensinou essa parábola. Não é para 1h30 de culto, é para a gente viver essa parábola na nossa vida inteirinha, de A a Z. Todas as áreas da nossa vida, essa parábola tem que andar com a gente. Oh, glória a Deus.